Bom, pessoal, vamos lá então para a correção das que faltaram. A questão 11 ela diz o seguinte: considerando que o quadrado abaixo tem área correspondente a 48 centímetros, é correto afirmar que. Perceba que nesse triângulo aqui, o que a gente tem é a área e não o lado. E nós estamos querendo esse lado, então vamos encontrar. A gente sabe que para encontrar a área, a gente multiplica um lado vezes o outro. Como nós temos que um lado é x e o outro também é x, então x vezes x vai ter que dar a área, que é 48. Aí a gente multiplica, ó, aqui a gente lembra que tem 1 e que também tem 1. Conserva a base que é x, soma o expoente, 1 mais 1, 2. Então é por isso que x vezes x é x ao quadrado, que é igual a 48. Mas a gente quer o valor só de x, então nós temos que nos livrar desse quadrado aqui, ó. Para acabar com o quadrado, a gente pode aplicar a raiz quadrada. Só que se eu aplicar a raiz de um lado da igualdade, eu sou obrigado a aplicar do outro também. Aí eu posso cancelar aqui, ó, raiz quadrada cancela com o quadrado, né? Simplifica. E aí eu tenho que x sozinho é igual aqui, não simplificou ninguém, continua sendo raiz de 48. Então o x que a gente está procurando é raiz de 48, só que não tem nenhuma alternativa como essa. Porque o que ainda falta? Ainda falta a gente simplificar a raiz. Então você pega 48 e fatora. Divide por 2, que dá 24, por 2, que dá 12, por 2, que dá 6, e aí por 3 não, por 2 ainda. Por 2 que dá 3, aí agora sim por 3. Então a gente percebe que a fatoração de 48 é quem? Essa multiplicação toda, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. A gente pode escrever 2 à quarta vezes 3. Ou, como aqui eu tenho raiz quadrada, ó, a gente quer a raiz de 48, eu posso escrever, ao invés de escrever 2 à quarta, eu posso escrever 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, vezes 3. Porque se eu somar 2 mais 2 dá 4, né? Aplicando a propriedade da potência. E por que eu escrevo assim? Para poder simplificar aqui, ó, nesse quadrado. Que aí eu vou ter 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Esse simplifica, esse também simplifica. Fica fora da raiz. Aí fica 2 vezes o 3 foi o único que não saiu da raiz, que não simplificou com ninguém. Isso daqui, por sua vez, é 4 raiz de 3. Alternativa correta, letra D. Certinho? Próxima, questão 12. Ainda sobre o problema do quadrado da questão anterior, podemos afirmar que seu perímetro em centímetros é. Bom, então nós já temos o quadrado, que é desse da questão 11 aqui. Quem é perímetro se nós já temos o lado? Perímetro é quando nós somamos. Perímetro é quando nós somamos todos os lados. E aí a gente já sabe aqui, ó, nesse quadrado que a gente acabou de olhar, o lado de todo mundo aqui é 4 raiz de 3. Todo mundo, todos os 4 lados é 4 raiz de 3. Então ficou fácil, agora é só somar. Somar 4 vezes. Então o que, que a gente tem? A gente tem 4 raiz de 3 mais 4 raiz de 3 mais 4 raiz de 3 mais 4 raiz de 3. Então nós temos aqui, ó, conservo raiz de 3, que é comum, e soma 4. Então eu tenho 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. O que nós temos é 16 vezes a raiz do 3. Então a alternativa correta, letra A. Certinho? Questão 13. O valor da expressão raiz de 200 mais raiz de 300 mais raiz de 500. Para a gente saber disso daqui, a gente tem que simplificar as raízes de cada um deles. Então, primeiro eu vou fatorar 200, depois eu vou fatorar 300 e por último eu vou fatorar 500. Vamos fatorar 200. Dá para dividir por 2, que dá 100. Dá para dividir por 2, que dá 50. Dá para dividir por 2, que dá 25. Que agora só divide por 5, que dá 5. E por 5 de novo, que dá 1. Acabou. Vamos fatorar o 300. Dá para dividir por 2, que dá 150. Por 2, que dá 75. 75 ele divide por 2, não divide por 3. E 75 por 3 é 25. 25 divide por 5, que é 5. Que divide por 5, que é 1. 500. Por 2, que dá 250. Por 2, que dá 125.
125 não divide por 2, também não divide por 3, divide por 5, que dá 25. Divide por 5 de novo, que dá 5. E divide por 5, que dá 1. Coisa boa. Então, quem vai ser, vamos por partes aqui, ó, raiz do 200. Raiz do 200 é a raiz dele fatorado. Então, nós temos 2 ao cubo, né? No 200 aqui, ó. Nós temos 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Mas a gente não vai escrever 2 ao cubo, que a gente quer simplificar. Então, a gente vai escrever 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Por que vezes 2, professor? Porque aqui nós temos 1, e se eu somar 2 mais 1, que é aplicando a propriedade das potências, volta para 3 aqui, ó. Então, por isso que eu vou deixar só com o 2. Aqui é a mesma coisa, ó. Então, calma. Então, para a raiz de 200, nós vamos ter raiz de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Simplifica. Raiz com quadrado e raiz com quadrado. Então, fica 2 vezes 5 vezes, quem for o único que não saiu da raiz? Esse 2 aqui. Então, vezes a raiz de 2. 2 vezes 5, 10. Então, fica 10 raiz de 2. Pronto, para o 200 já achamos. Vou separar aqui, ó. Fazer agora, deixa eu separar aqui para não ficar nada confuso. Fazer agora para a raiz do 300. Vamos ver quanto é que vai dar. Raiz de 300 é a raiz de 300 já está fácil, é 2 ao quadrado, 3 e 5 ao quadrado. Então pronto, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Cancela com a raiz, cancela com a raiz, sobra só o 3 dentro da raiz. Então fica 2 vezes 5 vezes a raiz de 3, que é quem? 10 raiz de 3. Pronto. E desse lado aqui, ó, vamos fazer do último que falta, que é o do 500. 500 também está tranquilo, ó. Raiz de 500 vai ser quem? 2 duas vezes, né? Então é 2 ao quadrado. 5 vocês já perceberam, né? Tem 5 5 vezes, mas como é que a gente vai escrever para simplificar? 5 ao quadrado vezes 5. Porque aí, se eu somar 2 com 1, dá 3. Então, nós vamos ter raiz disso daqui, né? Não posso esquecer da raiz. E aí, então, nós vamos ter que a raiz de 500 cancela com a raiz aqui, cancela com a raiz aqui. Fica 2 vezes 5 fora. Quem não saiu da raiz foi o 5 que continua lá. Então, isso aqui é igual a 10 raiz de 5. Vou trazer aqui para baixo, porque calculei mal o espaço aqui, ó. Deixa eu até ver se eu consigo pegar isso daqui e trazer aqui para baixo. Eu não sei se eu consigo não, porque eu ainda não tenho tanta habilidade não. Mas eu acho que eu consigo, ó. Pegar isso daqui tudo, trazer aqui para baixo. Consegui. Vou trazer aqui porque essa é só para analisar. Trazer todinho aqui para baixo. Pronto. Aí o que nós temos então, ó? Primeiro nós temos a raiz de 200. Deixa eu pegar aqui com a caneta. Raiz de 200 nós encontramos que é 10 raiz de 2. A gente não quer resolver, né, raiz de 200 mais raiz de 300 mais raiz de 500. Então pronto, pega a raiz de 200. Quem é a raiz de 200? 10 raiz de 2. Soma com a raiz de 300. Quem é a raiz de 300 que nós achamos? 10 raiz de 3. Pronto, e soma com a raiz de 500. Quem é a raiz de 500 que nós achamos? 10 raiz de 5. 10 raiz de 5. Aí olha que maravilha do assunto que a gente estudou logo em seguida de propriedades. Coloca o fator comum em evidência. 10 não é comum de todos, das três parcelas? Então, se você colocar o 10 em evidência, pode colocar nisso, pode colocar no final, vai ficar o seguinte, ó, vou colocar no final para ficar de acordo com a questão. Vou colocar 10 aqui. Eu poderia colocar 10 aqui também, ó. Tanto faz, colocando direto em evidência. Mas para ficar igual às alternativas, eu coloco ele no final, ó. 10 é comum, fica em evidência. Quem sobrou aqui no primeiro, apenas o raiz de 2. Mais quem sobrou aqui no segundo, apenas o raiz de 3. Mais quem sobrou no último, apenas o raiz de 5. E está todo mundo multiplicando por 10, foi colocado em evidência. Se a gente aplicar aqui a propriedade distributiva, se a gente aplicar aqui, ó, propriedade distributiva com 10, a gente volta para de cima.
Então, é porque a alternativa correta já está aqui, ó. É essa, que na nossa questão, letra B. Então, perceba que você tinha só que simplificar para poder achar a alternativa correta. Simplificar e colocar o fator comum em evidência. Questão 14. Questão 14 é o seguinte, ó. Vamos analisar aqui. Sobre os números 3 raiz de 5 e 5 raiz de 3, é correto afirmar. Vamos por eliminatório, então. Ele diz que é correto afirmar que eles são iguais. Não, obviamente não são iguais. Um é 3 raiz de 5, outro é 5 raiz de 3. Tem raízes diferentes. Então pronto, já não é essa. 3 raiz de 5 é maior que 5 raiz de 3. Não sei, por enquanto. 5 raiz de 3 é maior que 3 raiz de 5. Também não sei. Na verdade, a gente sabe que a alternativa é essa, né? Mas vamos ver o porquê. Bom, para eu saber quem é maior dos dois, eu tenho que calcular no mínimo, tenho que saber no mínimo quem é a raiz aproximada dos dois. Aqui não está informando não, mas caso eu colocasse em alguma avaliação, alguma coisa, eu informaria o valor aproximado para você poder multiplicar. Então a gente vai tomar o seguinte, ó, o valor aproximado da raiz de 5, a gente vai considerar a raiz de 5 como aproximadamente 2,24. Por quê? Porque 5 não tem uma raiz natural. A raiz dela não é natural, é um número irracional. E quem é a raiz de 3? A raiz de 3 a gente vai tomar como aproximadamente 1,73. Para eu saber quem é maior, eu faço o quê? Na primeira, eu estou multiplicando 3 vezes a raiz de 5. Então, o que eu estou fazendo é multiplicando 3 por quanto? Por 2,24. Vamos ver quanto é que vai dar? 3 que multiplica por 2,24. Então, eu vou botar 2,24 primeiro. Então, fica 2,24 vezes 3. Aí você vai fazer essa conta. Eu não vou fazer essa conta que é para o vídeo não ficar tão grande, tá? Até porque eu já sei o resultado. Essa conta aqui, ó, 2,24 que multiplica por 3 vai dar 6,75. Vocês façam aí na casa de vocês e confirmem. Da mesma forma, eu vou fazer o outro. O outro está mandando multiplicar 5 pela raiz de 3. Quem é a raiz de 3 que a gente está tomando? 1,73. Então, multiplica 5 vezes 1,73. Aí você faz aí também 1,73 que multiplica por 5, tá? Vê aí quanto é que vai dar. No meu aqui também eu já sei. Deixa eu olhar onde foi que eu botei. 1,73 vezes 5. Pronto, dá 8,65. Agora já posso afirmar. Quem é maior? 3 que multiplica pela raiz de 5 que a gente achou aqui, ou 5 que multiplica pela raiz de 3 que a gente achou aqui? Obviamente a segunda resposta, né? 5 que multiplica pela raiz de 3. Então, de cara, a gente já vai ter que a letra correta é a C. A D nem precisa olhar, mas vamos olhar. A D é seus quadrados são iguais. Também não. Se você levar os dois ao quadrado, vai dar valores diferentes. Então, a resposta correta, letra C. Beleza? Próximo. Reduzindo a expressão. Bom, vamos reduzir essa expressão aqui. 2 ao cubo, que multiplica 2 elevado ao cubo, e depois isso tudo elevado a 10. A uma só potência obtemos. Essa daqui, pessoal, é muito tranquila porque é o seguinte, ó. Deixa eu diminuir aqui a ponta desse meu lápis. Essa minha caneta. Se você multiplicar aqui, ó. Se você aplicar a propriedade, lembra quando tem colchete, quando tem parênteses, quando tem qualquer coisa como essa, uma chave, e tiver o expoente de um expoente, é só multiplicar os expoentes. Então, isso daqui, pessoal, ó. 2 elevado a 3. Isso tudo elevado a 10 nada mais é que 2 elevado a 3 vezes 10. Ou coisa fácil. 2 elevado a 3 vezes 10, que é 30. Pronto. Então, por isso que a alternativa correta é a letra D. Facinho, né? Questão boa de prova. Para vocês, né? Mas não vai cair desse tipo aí não, tá muito fácil. Questão 18, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Tá bom. Em uma atividade que envolve padrões numéricos, Marta elaborou o seguinte quadro. Então, aqui tem um quadro que Marta elaborou. 3 raiz de 3, depois vem 9. 9 raiz de 3, aí vem 27. 27 raiz de 3, depois viria o próximo. Aí a pergunta, começando no primeiro número, uma explicação correta para formar essa sequência é... Bom, vamos lá. Cada número é o anterior adicionado ao número 3? Não. Porque se eu pegar, por exemplo, o primeiro, que é 3 raiz de 3, e eu somar, já que ele fala adicionado, é somar. Somar com a raiz de 3,
Aqui não vai dar 9, ó, porque ele fala assim, o número anterior adicionado a 3. Então, se eu adicionar 3 aqui, tem que dar esse 9. Não vai dar 9 não, porque ó, se eu somar 3, a gente lembra que tem 1 aqui. Então, o que eu faço? Conservaria o 3 e somaria, colocaria o 3 em evidência, né? Colocaria 3, raiz de 3, desculpa, raiz de 3 que estaria nos dois em evidência e somaria 3 mais 1. Daria 4 raiz de 3 e não 9. Então tá errado. Não é a letra A, não é adicionando que dá certo não. B. Cada número anterior é elevado ao quadrado. Se eu elevar 3 raiz de 3 ao quadrado, também não dá 9 não, ó. Por quê? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 3 vezes 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 3 vezes 3, que é a raiz de 9, que é 3. E 9 vezes 3 daria 27. E não esse 9. Então, perceba, se eu levar isso aqui ao quadrado, vai dar 27 e não 9. Então, está errado também. Próxima. Vamos analisar todas. Letra C. Cada número é o dobro do número anterior. Aí aqui não também. Porque se eu pegar 3 raiz de 3 e fizer o dobro, fazer dobro é multiplicar por 2, né? Eu faço 3 vezes 2, que dá 6 raiz de 3. Também não deu esse 9. Nenhum desses por enquanto. Só sobra a letra D. Tem que ser a letra D. Cada número é o anterior multiplicado pelo número raiz de 3. Vamos ver se está certo. Se eu pegar 3 raiz de 3 e multiplicar por 3, multiplicar pela raiz de 3, que ele está falando aqui, né? Multiplicar pela raiz de 3 vai dar 9? Bora ver. Conserva esse 3 ali, que é o primeiro. Aí faz raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 é a raiz de 3 vezes 3. Então fica 3 vezes a raiz de 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Raiz de 9 é 3. 3 vezes 3, 9. Opa, agora deu certo. E se eu multiplicar 9 pela raiz de 3, vai dar o próximo? Claro que vai dar. 9 vezes a raiz de 3 é 9 raiz de 3. Beleza. Se eu multiplicar aqui de novo, ó, pela raiz de 3, vai ficar 9 vezes 3, que dá 27. E se eu multiplicar pela raiz de 3, dá 27 raiz de 3. Então, de fato, cada número é o anterior multiplicado pelo número raiz de 3. Resposta correta, letra D. Por isso. Certinho? Vamos seguir. Nesse vídeo eu vou fazer essas daqui todas, no outro eu faço a da outra atividade. Ó, questão 19. Na lousa estava escrita a seguinte expressão numérica envolvendo uma adição de potências de números inteiros. Tem essa expressão aqui, né? O resultado correto dessa adição é... Bom, bora ver, para resolver. Saber se o resultado correto é... Ele está dizendo que é a alternativa B, né? 8. Vamos ver se é isso mesmo. Vai que o livro errou. Bom, então nós temos o seguinte, ó. 1 elevado a 1. Eu já vou respondendo, viu? Quem é que é 1 elevado a 1, pessoal? 1 elevado a 1 é o próprio 1. É 1 só uma vez. E menos 1 elevado a 1. Menos 1 elevado a 1 é o próprio menos 1. Né? Tá elevado a 1 é só ele uma vez. Então vai ficar, ó, mais vezes menos, fazer o jogo de sinal direto, porque vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar mais que multiplica por menos 1. Mais vezes menos dá menos. Então vou ser direto. Deixa eu ver se dá para apagar. Não dá para apagar, não. Eu tô vendo se a minha canetinha aqui tem um botão para apagar. Deixa eu ver. Tem um botão é para riscar mais. Para travar a tela. Ah, não sabia disso não. Para apagar não tem. Para apagar tem que ser na borracha mesmo. Então já... Apaga tudo. Então já vou colocar o menos, tá? Porque mais vezes menos vai dar menos. Menos 1 aqui. Beleza. Mais 2 ao quadrado. O que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2. Que é 4. Beleza. Mais menos 2 ao quadrado. Bom, aqui ele está fazendo menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é menos 2, que multiplica por menos 2. 2 vezes 2 é 4. Menos vezes menos, mais. Então fica mais 4. De novo. Beleza. Mais 3 ao cubo. 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 3 vezes ele mesmo, 3 vezes, né? E 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Mais, então aqui deu 27, mais menos 3 ao cubo. Menos 3 ao cubo é quem? É menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3 dá 9. E menos vezes menos dá mais.
Então, eu teria 3 vezes, isso aqui é um vezes, viu? Pode ser menos mais vezes. Então, eu tenho 9 positivo agora, vezes esse último menos 3 aqui. 9 vezes 3, 27. E mais vezes menos, menos. Então, aqui ficaria menos 27. Aí, o que acontece? 27 positivo menos 27 dá zero. Então, eu tenho 1 menos 1, zero também. 4 mais 4 dá 8. Então, sobrou só o 8 mesmo. Resposta correta, letra B. 8. Então, o livro está certo. E por último, a 20. A 20 é assim, ó, o número n abaixo está representado com a multiplicação de dois números escritos na notação científica. Beleza, escrevendo n na multiplicação de dois números escritos na notação científica. Está aqui o número n. Beleza. Escrevendo n na notação científica, obtemos. Aí, pessoal, observação. Ó. Quando você tem todo mundo multiplicando, como esse caso aqui, ó, aqui é uma multiplicação, aqui no meio é multiplicação, aqui toda a operação é multiplicação, não precisa de parênteses. Os parênteses você usa aí para separar sinal, como número negativo do número positivo, deixar claro uma operação que você está fazendo. Se você coloca xy ao quadrado, eu já falei para vocês que só o y está ao quadrado. Agora, se você coloca x e y, bota um parêntese quadrado, é porque tanto o x está ao quadrado quanto o y está ao quadrado. Então, parênteses é para isso, para deixar clara essa operação, para separar sinal de mais ou de menos. Agora, nesse caso aqui, ó, todo mundo é multiplicação, não precisa do parênteses. Então, você pode eliminar esse parênteses aqui. Pode escrever isso aqui assim, ó. 5 vezes 10 elevado a 8 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 3. Se eu organizar melhor, a gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso botar quem não tem potência junto, quem tem potência junto. Até porque ambos aqui ó, estão com a potência 10. Então, eu vou botar eles juntos. Vai ficar assim, ó. 5 vezes 4 vezes 10 a 8 vezes 10 a menos 3. Né? Como eu falei, a ordem que a gente coloca ele não importa. Por que eu coloquei assim? Porque eu posso fazer 5 vezes 4, que dá 20. E aqui eu posso aplicar a propriedade da potência nesses dois aqui, ó. Porque não é multiplicação de potência de mesma base. Se eu tenho duas potências de mesma base multiplicando, eu conservo a base, que é 10, e somo os expoentes. Então, eu somo 8 mais menos 3. Mais vezes menos dá menos. Então, é só 8 menos 3. Então, o que nós temos, na verdade, é 20 vezes 10 elevado. 8 menos 3, 5. O que é menos 3, professor? Porque eu fiz mais vezes menos aqui, ó, que vai dar menos. Então, 8 menos 3, 5. E aí, olha que maravilha. Para fazer a notação científica finalmente, ele está todo mundo com 2. Aqui eu tenho 20. Então, se eu tenho 20, é porque eu fiz a vírgula que estava aqui, ó. Né? Aqui não tem uma vírgula nenhuma, é como se tivesse. Eu fiz a vírgula deslocar uma casa para a esquerda, para ficar bem aqui, ó. E aí, em vez de ter 20, ter só 2. Só que aí, se eu fiz a vírgula deslocar uma casa para a esquerda, é porque eu aumentei um expoente aqui, ó. Né? É um número muito grande, sempre é positivo, então a vírgula deslocou só uma vez. Então, onde tem 5, eu aumento 1. Então, na verdade, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 2 que multiplica por 10 elevado a 6. Por quê? Antes era 20, mas a vírgula deslocou uma casa, soma 1 aqui. Então, por isso fica 2 elevado a 10. 2 vezes 10 elevado a 6. Alternativa correta, letra C. Então, pessoal, fechamos aí. Oxente. Fechamos a primeira parte do exercício, tá? Nesse primeiro vídeo. No segundo vídeo, a gente vai fechar a segunda parte do exercício. Valeu! Não esquece de comentar, viu? E curtir. E estudar para a prova. Valeu!